Saudações do crente docente, chegamos aqui mais uma vez na telinha do seu celular, ou você que acompanha aí na tela da sua Smart TV, com dicas do crente docente para a tua vida. Aqui já colocamos o nome de CD Dicas, você que tem acompanhado os nossos conteúdos, eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida e o seu ministério. É conteúdo aqui de primeira qualidade para poder abençoar a sua vida, seu ministério e o desenvolvimento das tuas funções no reino de Deus. Até porque Deus te confiou uma grande obra e Ele conta com você. Embora Ele não necessite da gente, mas Ele está contando com o nosso desenvolvimento, com a nossa mão de obra na seara, a qual Ele tem nos confiado, que eu tenho certeza absoluta que você que nos acompanha é o ensino bíblico, a seara que Deus te colocou. Seja você que está discipulando pessoas, você que está ensinando numa classe de escola dominical, ou você que faz pequenos grupos aí, devocionais, tenho certeza que todas essas áreas, elas necessitam de ser transmitidas através do ensino da palavra de Deus. Hoje, um conteúdo muito especial, mas antes de nós começarmos aqui, eu quero pedir para você que nos acompanha, para você, primeira coisa, deixar o seu like aqui no vídeo. Depois você pode comentar aquilo que você aprendeu, aquilo que você observou, ou até mesmo uma colocação para acrescentar o conteúdo que nós estamos ministrando aqui. Obviamente aqui nós não temos um conteúdo tão extenso, não é uma aula sobre esse determinado conteúdo, mas são dicas, algumas coisas mais breves, outras que a gente até analisa um pouco mais, mas a ideia aqui é te dar instrumentalidade para você pescar aqui boas diretrizes para o teu ofício. Então você comenta aqui, deixa aqui a tua opinião, deixa a tua crítica, acrescente sobre o conteúdo ou até mesmo ratifique aquilo que nós estamos falando. Depois você vai se inscrever, não saia do canal antes de você se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações de quando tiver conteúdo novo em nosso canal. Mas você está aqui nesse vídeo porque você quer saber qual é a melhor maneira para você aprender. Parece um pouco abrangente, né, essa temática. Qual é a melhor maneira de aprender? Na verdade, isso vai servir para várias áreas da sua vida, porque nós chamamos tudo aquilo que diz respeito à maneira com que nós aprendemos como métodos de aprendizagem. Os métodos de aprendizagem, eles servem justamente para que a gente tenha uma metodologia, isso é, nós temos um caminho, uma organização de como nós podemos aprender determinado conteúdo. E você que ensina a palavra, certamente você tem verificado a necessidade de ter algum tipo de metodologia de aprendizagem. Aí eu pensei numa coisa aqui muito interessante. Eu não sei se você já estudou sobre o psiquiatra chamado William Glasser. Ele já é falecido, mas ele deixou uma pirâmide de aprendizagem que nos ensina algo espetacular. Sabe o que ele nos ensinou? Que cada uma maneira que nós aprendemos tem uma determinada porcentagem de absorção do conteúdo. Exatamente isso. Dependendo de como você absorve esse conteúdo, você vai ter uma gradação, uma determinada porcentagem de retenção desse conteúdo. E você que está aqui, você quer saber qual é a melhor maneira de aprender. Até porque você está visando passar esse conteúdo para outras pessoas. E quem deseja isso precisa ter boas metodologias de aprendizagem para a sua própria vida. Porque como que você vai ensinar outra pessoa se você mesmo não consegue ter uma boa metodologia de aprendizagem? Então essa pirâmide de William Glasser, que depois você pode pesquisar, tem vários exemplos delas na internet, você pode dar um Google e achar a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Mas ela, como eu disse, ela faz uma gradação por intermédio de porcentagem de retenção daquilo que nós aprendemos. Muitas pessoas pensam que a leitura está como a melhor maneira de aprender. E eu posso dizer para você que não. Embora a leitura seja muito importante,
e é um hábito que você deve ter na sua vida como professor, como alguém que discipula. A leitura é muito importante. Mas você sabia que, através da leitura, nós temos uma absorção de apenas 10% do conteúdo? Escrever, por exemplo, vai um pouco além da leitura. Escrever faz com que nós venhamos a ter 20% da retenção do conteúdo. Existe outra maneira de nós aprendermos também, que é a observação. Quando nós observamos detalhes daquilo que está posto como um conteúdo para nós, uma temática, ou até mesmo olhar a vida de pessoas, isso também traz uma retenção de 30% daquilo que nós observamos. Quando nós juntamos ver, né, que pode ser considerado também uma espécie de observação, e ouvir, que é aquela aula que nós chamamos em vídeos anteriores de aula cuspe e giz, onde você visualiza alguma coisa no quadro, você ouve o professor falar, e aí existe uma junção. Quando você junta ver e ouvir, retenção de 50%. E aí você deve estar se perguntando, ler, escrever, observar, ver e ouvir são coisas importantíssimas e todo mundo aprende por intermédio dessas metodologias, sim. Só que todas essas metodologias aqui na aplicação da pirâmide de William Glaser, elas representam a equivalência entre 10% e 50% de absorção do conteúdo. Sabe por causa de quê? Esses métodos, eles são todos métodos de aprendizado de forma passiva. O aluno, ele de alguma forma está mais passivamente recebendo conteúdo do que ativamente promovendo a aprendizagem. Tá vendo que coisa interessante? E aí vamos aqui para alguns outros aspectos onde nós podemos dizer que são métodos de aprendizado de maneira ativa. São eles: discutir o conteúdo, isso é uma forma que traz uma retenção de até 70% daquele conteúdo, quando você discute um determinado conteúdo. 80% quando você pratica aquilo que você aprendeu. Olha só que maravilhoso. Tá vendo como que é importante? A gente falou que ver e ouvir é 50% de retenção na aprendizagem. Você sabe um personagem bíblico que trabalhava muito a observação e observava as coisas e também ouvia acerca de situações do cotidiano para poder aprender? Salomão, ele é colocado dentro da esfera bíblica como um personagem representativo para a sabedoria. E ele usava a ideia de ver e ouvir. Então, Salomão, por intermédio desses métodos passivos, ele adquiria 50% da observação da natureza, dos bichos. Leia Provérbios e você vai se maravilhar como Salomão lançava a mão dessa metodologia de ver e ouvir. Agora, ao praticar, que é uma coisa que em determinado tempo da vida de Salomão, ele abdicou de praticar aquilo que ele tinha aprendido. 80% de aprendizado quando você pratica aquilo que você às vezes viu, ouviu, leu, escreveu, observou. Olha que poder tem a prática dentro da aprendizagem. E aqui eu quero fechar com chave de ouro para dizer para você que a melhor maneira de aprender é quando você ensina. Segundo os estudos de William Glaser, 90% de retenção do conteúdo quando você ensina sobre aquilo que você está colhendo enquanto conteúdo. E aí você agora quer saber se a melhor maneira de aprender é ensinar. Você vai querer que eu te explique o porquê a melhor maneira de aprender é ensinar, porque você deve estar falando assim, bom, mas eu ainda sou inexperiente, como que eu vou ensinar alguma coisa? Pense numa questão aqui muito basilar. Quando eu falo para você que a melhor maneira de aprender é nós ensinarmos, não significa necessariamente que você, que ainda não constituiu um conhecimento a ponto de ensinar outra pessoa, vai estar diante de uma sala de aula, vai estar diante de um grupo para poder ensinar um determinado conteúdo. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que quando nós falamos que ensinar
vai trazer para você 90% de retenção do conteúdo, é que os aspectos que envolvem a preparação de alguém que vai ensinar são exatamente as construções que vão possibilitar a melhor aprendizagem do conteúdo. Agora eu quero que você aí na sua casa faça o seguinte: pense num assunto ou num tema que você deseja ensinar. E aí eu vou te explicar, né? E aqui eu vou te ensinar, porque quando eu ensino eu também estou aprendendo, uma forma de você utilizar toda essa gradação de métodos de aprendizado para você culminar no ensino. E quando você culminar no ensino, esse ensino ele é a base de toda a linha de aprendizagem. E aí eu vou te explicar como que você faz para absorver e ratificar o conhecimento a ponto de ensinar. Primeiro, porque ensinar é a melhor maneira de você aprender. Porque quando você ensina, tem uma coisa que começa como base para esse ensino ser formado. É a ponta do iceberg, que dá 10% de retenção. Quando você vai ensinar alguém, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: preciso ler sobre esse tema, preciso ler sobre esse assunto. Olha aí, você começa a construir. Então a leitura vai te trazer o primeiro contato com um determinado conteúdo, com um determinado tema, com um determinado assunto. Depois que você faz a leitura, é muito eficiente para a sua vida fazer uma espécie de resumo daquilo que você leu. Aí você já somou 10% da leitura com 20% de escrita. Fazendo um resumo, por exemplo, quando você soma esses métodos, você começa a construir uma ideia de poder ensinar. Então veja, ainda estou distante de poder ensinar, mas quando penso em ensinar, eu começo a construir e elevar o meu potencial de retenção e de aprendizado. Então eu li, escrevi, fiz resumos e agora eu posso observar sobre esse tema. Imagina que você estudou sobre a temática salvação. Aí eu fui e procurei ler na Bíblia sobre salvação, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus possibilitou para a gente por intermédio do seu ministério. Aí eu fiz uma leitura sobre isso, peguei referências bíblicas, aí fui, anotei, aí comecei a fazer resumos das leituras, depois eu peguei livros que tratam sobre essa temática e comecei a fazer as anotações, e depois eu começo a fazer a observação. Por exemplo, como que eu faço uma observação sobre esse tema? Você, um dia, foi uma pessoa que aceitou Jesus, se converteu, foi alcançado pela essa obra salvífica de Cristo. Comece a observar os fatos que aconteceram na sua vida. E aí você já leu, já escreveu, agora você está observando. Observe como Cristo trabalhou através dessa obra salvífica na vida de um parente seu, de um amigo seu da igreja. Isso é observação. Depois eu diria para você que você pode ir para mais um nível de aprendizagem. Veja e ouça outras pessoas falando sobre isso. Por exemplo, aqui no Crente Docente você tem conteúdo de várias temáticas, abordagem de vários temas teológicos através das nossas lições bíblicas. Então estou estudando sobre salvação? Deixa eu ver se o pastor Edvanei tem aqui um conteúdo sobre salvação no Crente Docente. Pesquisa, Crente Docente, salvação, Jesus Cristo. Pronto, agora já que eu li, escrevi, observei, vou ver e ouvir, ok? E aí você vai chegar aí numa gradação de 50% de embasamento para ensinar. E aí você já pensou que depois de tudo isso você pode levar esse conteúdo para uma outra pessoa também que gosta de estudar e você agora pode discutir acerca disso? Quando você começar a discutir, isso é, trocar ideias, fomentar a reflexão do tema, essa outra pessoa vai começar a te trazer um ângulo de observação que você ainda não tinha observado. Olha aí que interessante. Talvez essa pessoa tenha até anotações, tem alguma coisa que ela observou na vida de outras pessoas, ela vai trazer. Olha como você está construindo um conhecimento acerca desse tema e desse assunto. Porque agora você está o quê? Discutindo, refletindo com outra pessoa. E tem uma coisa que é muito básica e eu preciso dizer para você. Quando você lê, escreve, observa, vê, escuta, discute, reflete,
tem uma coisa que é muito necessária para a autoridade daquilo que você vai ensinar. Você precisa praticar as coisas boas que você aprendeu e se apartar das práticas ruins daquilo que você descobriu dentro dos seus estudos. Por exemplo, está estudando sobre salvação, o que afasta as pessoas de acessar a salvação? Práticas de vidas que são contrárias às obras do Espírito de Deus, são obras da carne. Quais são as obras da carne? Eu vou estudar sobre isso, então me afasto dessa prática. Ah, mas tem as obras que estão relacionadas ao fruto do Espírito. Maravilha, vou colocar isso em prática na minha vida. Olha a construção que você vai ter. Daí você está chegando em 80% de absorção do conteúdo que você começou lendo, depois escrevendo, observando, vendo, ouvindo, discutindo, praticando. Aí agora, meu irmão, você vai ensinar isso. Tudo aquilo que você anotou, organizou, reteve, discutiu, refletiu, praticou, você agora vai ensinar. Porque ensinar tem a ver com a ratificação de tudo aquilo que você organizou em todas essas gradações de método de aprendizado. Seja os métodos passivos, ler, escrever, observar, ver e ouvir, são tudo métodos de maneira passiva. Eles têm um requerimento muito maior de quem está emitindo uma fala ou te possibilitando do que propriamente uma proatividade de sua parte para reter esse aprendizado. E aí depois vem a parte proativa, né, que é a maneira com que você vai discutir, refletir, praticar e, por consequência, ensinar. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem um ministério de mestre, você não tem uma classe para poder ministrar um conteúdo bíblico, mas você tem pessoas interagindo com você que precisam receber a palavra de Deus. Pessoas que você precisa evangelizar, discipular, pessoas que precisam receber sobre aquilo que você já reteve. Aí você vai ratificar o conteúdo através do ensino. Você vai começar a usar as tuas palavras para poder emitir tudo aquilo que você reteve. E aí você vai ter 90% de retenção. Por quê? Pensar em 100% de retenção é algo muito complicado, porque você nunca vai aprender tudo sobre os conteúdos que você está estudando. Sempre vai ter uma informação, sempre vai ter um conhecimento além. Então a gente pensa sempre em 90%, que é uma gradação muito elevada para quem quer absorver um determinado conteúdo. Por isso eu posso dizer para você, a melhor maneira de aprender é ensinar, porque quando nós nos propomos a ensinar, tem todo um background, tem todo um contato com o conteúdo que antecede a nossa fala. O professor é isso, professar, poder emitir algo acerca de um conhecimento. Mas antes de um professor abrir a boca e ensinar alguma coisa, teve todo esse caminho percorrido. Então, meu amigo, você que acompanha o Crente Docente, a melhor maneira de aprender é ensinar. Porque dentro do pacote ensinar tem toda uma construção do conhecimento para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também curtir todas as nossas redes sociais, @crentedocente no Instagram, facebook.com/crentedocente lá no Facebook, e aí você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades. Deixo aqui o meu forte abraço para você e te espero no nosso próximo conteúdo aqui no canal. Saudações do Crente Docente!